Show de Bolas Cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. Mas de uns tempos pra cá, você vem sentindo que essa diretoria ela é mais tranquila em relação à mídia, né, a vocês, ou ela dá mais dor de cabeça? Cara, é assim, ó, o Andrés, ele tinha aquele jeito estourado dele, e ele falava na sua cara, te xingava, mas acabava ali. Então, ele não gostava da imprensa, mas ao mesmo tempo ele te desafiava, te xingava, mas ele entendia o nosso papel. Ele nunca reclamou de uma matéria minha. Nunca reclamou, nunca me ligou pra falar, pô, pra que você fez isso, nada tal. A não ser, o único dia que talvez ele me ligou foi muito engraçado. O dia que o Cássio estreia no Corinthians, que não é o jogo do Emelec, ele estreia num jogo perdido, que jogou os reservas contra o 15 de Piracicaba no Pacaembu. Puta, é verdade. Essa história é boa. Aí eu tô em casa deitado, era jovem, solteiro ainda e tal. Aí toca o meu telefone. Sabe quando você acorda com sono assim? Aí olha assim no telefone, tá lá. André Sanches. Na hora, na minha cabeça, quem veio na cabeça? O André Sanches, que é o repórter que era da CBN, comentarista tal da CBN. Eu falei, pô, o que o André quer, né? Eu meio com ramela no olho ali, acordando. Falei, fala aí, André. Porque eu vi André Sanches. Aí do outro lado da linha vem assim, você é um filho da puta mesmo, né? Aí, você olha assim, né? Aí que me caiu o cafichão. Eu falei, o que foi? Que goleiro do presidente, o caralho, e não sei o que, vai tomar, me xingando, vai se fuder, e desligou. E aí, cara, aí tô tá lá tentando raciocinar, não sei o que tal, vem na mente, naquele dia, era uma terça, eu acho, a nossa manchete no Diário Lance, eu conto a história de que quando o Cássio foi contratado pelo Corinthians, foi na reta final do Brasileiro de 11, que o Corinthians estava sendo campeão. O Andrés bancou sozinho, contratou com o Carlos Leite, empresário, a comissão técnica não sabia, ninguém sabia. Preparador de goleiro, ninguém sabia. Sim, ele foi chegou na miúda. Contratou ele lá da Holanda, trouxe da Holanda. E eu conto essa história. Quando o Cássio foi estrear, a manchete foi o goleiro do presidente. E aí ele ficou pé da vida. E hoje, passado alguns anos, o Cássio dá muita risada com isso. O Cássio chegou a contar no Bola da Vez que eu participei da ESPN. Falou, pô, o Andrés, na época, hoje me chamam ainda, alguns me chamam de goleiro do presidente, porque eu falei, foi uma manchete minha, tal, da nossa, do Diário Lance e tal. O Andrés dá risada hoje dessa história, mas na época ele não gostou, como chamou o goleiro do presidente, porque ele bancou sozinho, contra tudo e contra tudo, ninguém sabia. Sei. E, então, assim, o Andrés, quando tinha, foi uma das poucas vezes que ele me ligou. A atual, cara, eu sinto que eles têm um pouco mais de... Eles ficam mais na bronca, evitam falar, mas eu sinto que... Tem uma leveza, não, né? assim, não, mas assim, não me responde o WhatsApp, me ignora, tão bravo comigo. Esse tempo atrás, enfim, quem tá assistindo a gente vai lembrar aí, o Andrés, perdão, o Duílio, numa coletiva veio me cutucar, reclamar que eu sou resmungão e tudo mais. Mas te segue no Instagram. Que eu que eu reclamo de tudo e não sei o que tal. E, ou seja, é uma visão que hoje eles têm um pouco, de que eu sou um cara chato, mas eu sou um cara que acho que tento fazer meu trabalho, independentemente se a matéria é boa, se é boa para o clube, no sentido de um oba-oba ou uma coisa positiva. Só que eu acho que o nosso papel é fazer de tudo, noticiar as coisas boas e criticar as coisas ruins. Eu acho que esse é um papel que a gente faz bem. A gente, assim, e eu sempre falo isso, o meu Timão é um portal hoje muito grande, e a diretoria, por exemplo, fica brava com as nossas matérias negativas, que na cabeça deles são negativas, só que eles ignoram a imensa maioria do conteúdo que pro clube é maravilhoso. Sim. Serviço pro torcedor, parcial de ingresso, quanto comprar, como comprar, produtos onde oficiais, assistir. Divulgação de todos os patrocinadores, do tour da Neoquímica Arena. Cara, durante a pandemia, eu dou sempre esse exemplo. A gente fez uma matéria que era a seguinte, era um domingo, essa matéria ficou na nossa home. Corinthians lança kit oficial de máscara, tava bem no começo da pandemia. Lança kit oficial de máscara. Veja onde comprar. Tava lá o texto, a matéria. Eu entrei nessa tinha matéria. um link, não sei o que tal.
Só que eram muito caras. Não, aí você vai falar assim. Aí você vai falar, por que vocês noticiaram um kit oficial de máscara? Por quê? Eles pagaram alguma coisa pra vocês? Não. Por que vocês não... Tinha até o link pra pessoa comprar na loja oficial virtual do Corinthians. Por que vocês noticiaram? Porque é o Corinthians. Tudo que é do Corinthians pra gente vai interessar. A gente chega a dar nota, o Johnny Herrera lá no Chile citou o Corinthians, virou uma nota, Johnny Herrera 2 pontos. O Corinthians... E não interessa. Por que você citou? Tinha algum contexto? Tinha. Ele falou do Corinthians. Teve uma do Tevez assistindo o jogo com a camisa do Corinthians, enfim, não porque foi? Porque pra gente era interessante, cara. Se algum cara no fundo do mundo citou o Corinthians, sei lá, abriu um bar na Noruega do Corinthians, pra gente é importante, cara. Então, isso eles também ignoram. Então, a diretoria fica brava com 5% do conteúdo, que na visão deles é ruim, é não sei o quê, e o resto que a gente faz, que é um puta serviço pro torcedor, uma puta divulgação. Ó, pra vocês terem uma base, em 2017, na quarta força, quando o Palmeiras estava se aproximando do Corinthians, a torcida começou a pegar uma pilha de nervoso e tal. Cara, foi uma ideia nossa, uma hashtag, e particularmente uma ideia que na época eu sugeri, eu estava primeiro ano do portal, que era a hashtag Nunca Foi Fácil. Cara, aquilo ali foi absorvido pela torcida de uma maneira... Virou bandeirão, Virou um bandeirão, virou... Pra vocês terem uma base, a Nike, cara, usou num material oficial dela no outro ano, ou depois nas férias, sei lá. Era um livro que falava do título, pediu autorização pra gente, a gente autorizou tudo. Foi um slogan criado por mim, pelo site... Nunca Foi Fácil. E era um slogan que a gente não me lembro como surgiu, isso eu não vou se lembrar nada. Mas foi uma maneira, cara. Aí a torcida começou a criar vídeos e a gente pegando matérias de campanhas do Corinthians, que o Corinthians... Arrancadas de 2001, quando saiu quase rebaixado pro título. Momentos de 77, que precisava ganhar 5 nos últimos 6 jogos, senão não ia pra fase final. Nunca foi fácil. Gente, tá difícil, as coisas não... Aquele primeiro turno... Virou um videozinho de intervalo que ficava passando na arena e passando. Gente, aqui, acalmem, vai dar certo. Nunca foi fácil mesmo. E a gente conseguiu criar um slogan que não teve nem... E eu acho que, imagino, quem é marqueteiro sempre pensa nisso, não teve chance de revertério. Porque às vezes você cria uma coisa que aquilo joga contra você. Uma zoeira e tal. Nem nesse sentido, nenhum torcedor rival conseguiu pegar aquilo e transformar numa coisa de zoeira. Sim. E aquilo foi absorvido pelo clube, absorvido pelo patrocinador e tudo mais. Uma coisa que a gente criou. O hashtag Nunca Foi Fácil. Virou um slogan daquela campanha. Ou seja, olha o tamanho do nosso... Ou seja, essa parte simplesmente os caras ignoram. Que foi uma parte que a gente ajudou também. Ninguém ligou pra mandar obrigado. Valeu. Não, vocês querem ir no jogo de graça? Então esse tipo de coisa não acontece. Então, a diretoria tá no papel dela, de ficar brava com a gente e tudo mais. Vocês levantam aí que o Corinthians contratou o Andrés esses dias no Arena SBT, ele ficou bronca. O Mano até pergunta pra ele, Andrés, na sua gestão você contratou 84 jogadores, em 40 do profissional, 44 do sub-23. O que você acha da última gestão e tal? Aí ele pega, as porra lá do meu timão, né? Você fica lendo os meu timão, não sei o que e tal. Ele ficou bravo, mas quem fez esse trabalho sujo de foi ele. Não, de ter o controle no Excel, de todos os contratos, de tudo. A gente tem todo o controle, cara, de tudo o que acontece no Corinthians. Cada contrato que entra, empréstimo, sai, o Excel é atualizado. A gente disponibiliza um link fixo dos emprestados, dos jogadores sob contrato, qual é o contrato dele, quando acaba o contrato. A gente deu uma matéria recente, a gente percebeu que o contrato do Paulinho tinha sido... ele assinou um contrato e registrou-se um contrato de 1 ano a mais do que o anunciado de maneira oficial do clube. O clube anunciou dezembro de 23, na hora de registrar dezembro de 24. A gente percebeu, cobrou assessoria, comunicação. O que aconteceu aqui? Não, a gente vai verificar. Foi erro de digitação. Nós vamos corrigir. Aí 1 semana, 2, 3, papapá. E nada, a gente foi lá, soltou a matéria cobrando o contrato de Paulinho registrado com 1 ano a mais do anunciado. Agora, recentemente, o clube foi lá e redigiu outro contrato. Paulinho assinou de novo, registrou agora certinho em dezembro de 23. Por que a gente fez um trabalho como esse? Porque é o seguinte, quando acabasse em dezembro de 23, que é ligado à Tausa, que é a empresa que vai pagar o salário, que vai acabar o contrato dela, era 15 milhões, sei lá, ele deve ganhar 1 milhão e pouco por mês, você faz vezes 13, 12, o cara... 13. É 15 pau que ia sobrar pro clube pagar. E ele já com seus 36, 37 anos e tal. A gente, na verdade, cobrou... A gente sente muito orgulho dessa matéria, porque acho que, de alguma maneira,
Se foi erro de digitação, eles nunca vão assumir. Ficou como erro de digitação. Se foi alguma coisa que eles tinham falado e quiseram fazer, se ninguém perceber, vamos deixando aí. A gente não sabe disso. Então, eles falaram erro de digitação, erro de digitação. Mas a gente evitou que o clube, com 15 milhões, lá em 2014, tivesse que encarar 15 milhões de um contrato que talvez a gente não sabe o que vai acontecer lá pra frente. Então, esse tipo de controle muitas vezes irrita os caras. Sim. Pô, vocês não deixam, vocês não dão fôlego pra gente o tempo inteiro, não sei o que tal. Em janeiro de 21, eu fiz uma entrevista exclusiva com o Duílio, lá na sala dele. E ele disse que, assim que ele ganhou a eleição, não sei o que tal, saiu o balanço do clube, e eu dei uma matéria que dizia o seguinte, saiu lá, o Corinthians tinha arrecadado 498, 478, sei lá, bilhões de receita. Eu poderia muito bem assim, a minha matéria poderia ser, Corinthians, mesmo no ano da pandemia, arrecada quase 500 milhões. Não, eu fui lá, peguei os últimos 5 anos, todos, na verdade, eu tenho, sei lá, os últimos 10, 12 anos, mas eu peguei assim, Corinthians volta a esbarrar na barreira dos 500 milhões de receita e não consegue, o Palmeiras já ultrapassou e o Flamengo também. Corinthians volta a esbarrar e segue sem ultrapassar a barreira dos 500. E aí ele conta que chamou lá o diretor dele financeiro, o cara do marketing e tal, falou assim, a meta tá aqui, velho. Por que a gente não passa 500 pau de receita? Vamos passar aqui. Ou seja, uma matéria minha, que num tom de cobrança... Fez o cara repensar o planejamento financeiro. Que eles não tivessem repensado, mas no mínimo o seguinte, cara, ele levantou uma coisa aqui, que nós estamos chegando agora nessa administração, esse clube desse tamanho pode passar de 500. Se o Palmeiras passa, se o Flamengo passa, por que a gente não passa? Mas é muito maior que eles. Vamos fazer aqui um negócio, um trabalho pra gente fazer mais de 500. Tá na hora da gente passar essa barreira dos 500. Ou seja, a gente não dá fôlego pros caras, tira da zona de conforto o tempo inteiro. E isso muitas vezes incomoda. Cutucando, né? E muitas vezes incomoda os caras. Salário atrasado, pô, vocês deram salário atrasado. Demos, caramba, tá errado. A gente não quer ver o Corinthians com salário atrasado. Sim, acabou. 500 pau de receita, você vai atrasar 12 milhões de... O que tá acontecendo? É tanta... São as dívidas? Pra onde que tá indo esse dinheiro? Então a gente sempre tá no pé dos caras, né? Isso daí...